Olá, pessoal! Estamos aqui na gravação de mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre viagem. É o tema que eu mais gosto de falar e até que enfim chegou esse momento de a gente compartilhar com vocês experiências, compartilhar com vocês como se planejar para fazer aquela viagem dos sonhos ou até mesmo aquela viagem de férias ali para relaxar, para ficar mais tranquilo, mas tudo requer planejamento. Sabe por quê? Para que você não faça dessa viagem um pesadelo depois que voltar. E eu sempre uso essa frase, principalmente dentro do planejamento, quando eu falo com os meus mentorados. E eu vou explicar mais para frente para vocês. Mas antes, vamos nos apresentar, né? Porque pode ser que você esteja ouvindo esse episódio pela primeira vez, né, Stefano? Exatamente. Então, seja muito bem-vindo, você que está escutando aqui mais um episódio do podcast Meu Plano Financeiro. Nos últimos tempos foi difícil gravar, galera, algumas questões pessoais que aconteceu e também, principalmente, a viagem que a gente estava fazendo, mas estamos retomando as gravações e vai sair esse episódio fresquinho falando sobre como você fazer um plano de viagens. E eu confesso que eu sou... Quem vai mais falar aqui é a Ana Paula, porque eu sou o tipo daquela pessoa que coloca a mochilinha e vai viajar, entendeu? E quem resolve a maior parte das coisas é a Ana Paula. E por onde nós vamos começar essa conversa? Nós vamos começar contando. Acho que. Por que a gente gosta de viajar? Vamos começar assim, né? Contando um pouco por que viajar, por que a gente gosta de sempre ter isso dentro. Para vocês terem uma noção, galera. A gente tem dentro do nosso orçamento uma parte que está escrita assim: viagem. E todo mês a gente poupa um valor para viagem. Todo mês, sempre tem, independente se a gente vai fazer uma viagem naquele mês ou se é para uma viagem futura. Dentro do orçamento tem uma parte escrito viagem. Isso é super importante. Então, vamos começar compartilhando porque viajar é legal, é interessante e importante também. Sim, eu acho que começa com o fato de que quando você viaja, você expande os seus horizontes, você expande o seu conhecimento, as suas experiências de vida, você conhece novas realidades, você conhece outras pessoas, você conhece outras culturas, você acaba criando, ganhando, né, muito mais bagagem sobre a vida e ainda mais que você acaba tendo um momento de descontração, de lazer, de descanso, por mais que muitas viagens você acaba cansando também, né? Mas você acaba descansando e você aproveita um pouco mais a vida e sai daquela rotina de só você trabalhar, casa, os afazeres domésticos, afazeres do dia a dia, estudo, igreja, seja como for a sua rotina de vida, criação de filhos, então você acaba esparecendo e conhecendo mais sobre a vida, né? Então, creio que viagem é muito bom por causa disso. E você, essa questão, né, de conhecer novas culturas, você conhece novas pessoas, conhece outras realidades, e é legal. E assim, nós, acredito que quem está ouvindo nosso podcast mora no Brasil, e a gente vê o quão rico é o nosso país, quanta diferença existe aqui dentro, né? Somos todos brasileiros, mas cada região tem lá os seus costumes, os seus hábitos, as suas culturas diferentes. E eu acho isso muito legal quando a gente faz Nem esse todo tipo mundo é brasileiro, porque eu tenho 3 clientes que são imigrantes, tá? Então pode ser que eles estejam até escutando o Sim, mas podcast. São com certeza. pessoas, todos somos pessoas, né? Exatamente. Mas eu E, quis trazer aqui para olhar para os brasileiros mesmo, porque por mais que nós somos brasileiros, cada região tem uma cultura totalmente diferente. É bem diferente uma região da outra. exato. Então, de início, eu acho que o primeiro ponto é você definir qual que é o seu destino. Eu acho que tudo começa por aí, porque Já para vamos você começar a falar. saber. Não, antes, espera aí, Stefano, com calma, vamos lá. Não vamos falar de planejamento ainda agora, não. Eu quero compartilhar com o pessoal como é que foi a nossa viagem, como que a gente decidiu viajar esse ano. A cara do Stefano, gente. Tipo assim, como assim? Ela não tava nada no Não, script. não tá no script mesmo, não. Para vocês verem que a gente só senta aqui, ó, e fala, vamos falar com o pessoal. É para ser divertido. Vamos lá. Vamos compartilhar um pouco também como que foi a preparação esse ano. Quando a gente
só para vocês entenderem, todo final do ano a gente faz a programação, faz as metas do ano seguinte. Eu e o Stefano já tínhamos combinado que a gente iria fazer uma viagem e a gente não tinha definido destino nenhum. E em janeiro a gente já sabia que iríamos viajar. A gente foi para o Rio de Janeiro. Em janeiro? É, Rio de Janeiro a gente foi. Foi esse ano, amor. Nem lembro mais. Foi janeiro? Foi Exatamente. janeiro. Foi, a gente foi para o Rio de Janeiro. E aí a gente foi para o Cristo, porque a gente falou assim, a gente Ah, tem um é. quadro de viagens, e é onde a gente vai se orientando ali naqueles quadros. Eu postei esses dias lá no meu Instagram e várias pessoas acharam bem legal. Então, aí a gente, no final do ano passado, a gente definiu que a gente iria fazer, comemorar nosso 1 ano de casado, a gente iria fazer uma segunda lua de mel e tudo mais. E, se possível, iríamos para alguns destinos. E aí a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer. Então, janeiro já estava meio planejado, porque a gente foi fazer uma viagem a trabalho e aproveitamos e tiramos um dia para conhecer o Cristo, porque a gente já foi no Rio 4 vezes, uns 4 vezes, cada um, e a gente não conhecia o Cristo, não tinha ido na praia nem nada, e eu falei, não, agora dessa vez a gente vai. Fomos, ok. Quando foi em maio, foi o aniversário do Stefano, isso. A gente, ali para entre abril e maio, a gente começou a pensar, a definir algumas coisas já pensando no segundo semestre do ano. E aí o Stefano fez 30 anos esse ano, que essa carinha aí, agora ele tá com carinha mais de homem casado, como as meninas dizem, né? Mas o Stefano tem 30 anos, e no aniversário de 30 anos, aí a gente combinou, ou a gente faz uma viagem, ou a gente comemora ali o seu aniversário, mas também daria para fazer uma viagem mais curtinha, mais baratinha, aqui dentro de São Paulo mesmo. E aí olhamos um para a cara do outro. Aí, Stefano, qual que é o nosso orçamento? E eu falei, ó, o nosso orçamento daria para ir para X lugar. Mas, se a gente esperar mais um pouquinho, a gente consegue fazer uma viagem mais elaborada, mais legal e tudo mais. E a nossa opção foi, ou a gente faria uma viagem mais tranquilinha, mais barata, por aqui mesmo, ou a gente elaboraria uma viagem mais legal, mais divertida, com mais passeios, e esperaria mais um pouco. E a nossa decisão em conjunto foi, vamos comemorar o aniversário aqui, mas no final do ano a gente faz a viagem. No final do ano, não. Eu não queria viajar também no aniversário, né? Isso, e o Stefano não queria viajar. Não queria, eu falei, beleza, então vamos colocar pro final do ano, que foi agora em outubro. E começamos o planejamento. Agora sim a gente vai começar a falar de como que a gente planeja para viajar. Vamos lá. Então, para poder começar, a questão do destino, né? Qual que é interessante você saber para onde você quer ir. E é legal você ter experiências diferentes quando se trata de viagens, né? Porque há quem goste de sempre ir para o mesmo lugar. Por exemplo, a pessoa sempre vai para a praia e vai para aquela mesma praia, por exemplo, sempre vai para aquela região. Nós gostamos de viver experiências diferentes, culturas diferentes. Então, o primeiro ponto, creio eu, que você pode começar é pesquisando qual que é o destino que você quer ir, qual que é o tipo de ambiente que você quer, um lugar mais de campo, você quer um lugar mais turístico, você quer onde tenha passeios gratuitos, você quer um lugar mais praiano, né, cachoeiras, né, vai daquilo que você gosta, digamos assim. E hoje a gente sabe que na internet, no YouTube, tem o lugar que você colocar no YouTube, você consegue achar o vídeo de pessoas que foram para lá e vai te mostrar os locais, os pontos turísticos para você conhecer naquela região, vai mostrar quais são os custos médios de transporte, de alimentação, de hospedagem daquela região. Então você consegue fazer um pouco da viagem sem ter ido viajar. Então você consegue se preparar. E quem costuma fazer muito isso é a Ana Paula, onde ela costuma já pesquisar e assistindo os vídeos, e a gente define esse primeiro ponto, destino. Então, por exemplo... Peraí,
Além do destino, antes de eu decidir o destino, a gente faz um combinado. Qual que é o orçamento? Então, antes do destino, normalmente eu costumo perguntar o orçamento. Você não lembra, né? Lembro. Mas eu... Não, eu lembro. Qual que era a expectativa que a gente almejava gastar no máximo com a viagem? Porque senão a Isso, pessoa pode colocar, eu quero ir para Cancún, quero gastar R$ 5.000, né? isso Então ela mesmo. escolhe o destino, mas o destino não é compatível com a expectativa daquilo de renda que ela tem para poder gastar na viagem. Então, acho que os dois primeiros pontos é entender, beleza, você escolheu o destino. E qual que é o seu orçamento para viagem? Pode ser que o orçamento, quando a gente definiu o destino, quando a gente, lá em maio, quando a gente definiu que ia viajar, em outubro, o que a gente fez? Definimos um limite disponível para aquela viagem, que no caso era 3 mil para cada, né? Juntando 6 mil. Era o que a gente teria para gastar nessa viagem. Então, esse foi o limite. Mas em outras viagens, eu também eu fiz isso. Então, quando a gente vai viajar em família, eu já coto, ó, tá, vai ser mais ou menos isso daqui. Tá legal pro bolso de vocês? Porque se a gente não coloca um orçamento para viagem, primeiro que se você não coloca o orçamento, você vai fazer a viagem, e você chega lá, você gasta muito mais do que você imagina, e depois fica coisas para você pagar depois. E pior, e aí acaba se endividando por conta da viagem. E assim, infelizmente, isso é algo muito comum de se acontecer, gente. A pessoa vai, faz a viagem e chega lá, não fez um orçamento legal, escolheu o destino, mas não cotou, não fez orçamento, chegou lá, viajou, passeou, comeu, curtiu, ficou endividado quando voltou. Aí o E sonho vira um assim, pesadelo, né? um baita de pesadelo. Então, a frase que eu falei lá, não faça com que o seu sonho, a sua viagem, se torne um pesadelo para você depois, é esse ponto. É você entender que é preciso, claro, sonhar, você vai escolher o seu destino, mas é preciso você fazer todo o planejamento para que isso não se torne um pesadelo. Você curtiu lá aquele momento, depois gera uma frustração em você. Então, escolheu o destino, aí a gente vai para a cotação. E quando eu falo de cotação, que aí agora é realmente comigo, porque Stefano só vai para viagem. Gente, ele me ajuda a escolher o destino, a gente define o orçamento, o resto sou eu. Aí o resto é eu. Então, vou explicar como que eu faço. E eu gosto mesmo dessa parte de pesquisar, de entrar no site, conversar com as pessoas que já foram, ou conversar com as agências, negociar com as agências. Então, essa parte da cotação é importantíssima para o planejamento da sua viagem. Se você quer fazer uma viagem mais elaborada, com passeios e tudo mais, isso é importante. Então, como que você faz? Escolheu o destino? Vamos cotar aqui agora. Quanto que é a hospedagem? Quanto que é a alimentação naquele lugar? É uma alimentação mais cara, mais barata? Aonde a gente estava, você olhando assim, você pega o cardápio, você fala, cara, não é uma alimentação barata. Só que eu e Stefano comemos pouco comparado a muitas pessoas aí, a gente come pouco. Então, dividindo por dois, ficou muito barata a nossa alimentação. Eu cotei um valor e a gente acabou gastando menos nessa viagem. Porque comemos menos. Então, isso também tem que considerar quanto que é. E hoje, como o Stefano falou, no YouTube tem muita coisa, muita informação. Então, tudo que você precisa, você vai achar no YouTube, porque o pessoal que trabalha com viagem, eles são maravilhosos. Maravilhosos e deixam tudo registrado lá. Então, cotar alimentação, então colocar uma média de gasto ali que você tem para comer. E eu falo assim, ai, Ana, mas eu vou ter que ficar limitando quanto eu vou comer. Não é isso, meu amor, não é limitar o quanto você vai comer ou não, mas é você colocar um limite ali que você vai comer bem. Stefano, você comeu mal nessa viagem? Fala a Não. verdade. Não, a gente comeu muito bem. Por quê? Porque eu coloquei um orçamento que nos desse liberdade de comer o que a gente queria, não o mais barato, mas o que a gente queria. O que a gente comeu de camarão, de frutos do mar, de peixe. Gente, foi maravilhoso. A gente não comeu carne nem um dia. Só frutos do mar. Então, você colocar um orçamento para alimentação é sim importante.
Porque talvez você esteja com uma mentalidade, vai, vou comer X. Se você chegar lá e ter que ficar pedindo mais barato porque senão não cabe no orçamento, isso é péssimo. Péssimo, tá? Então, cotar alimentação. Se você vai em grupo, você vai pegar um Airbnb, costuma ser mais barato, ali vocês dividem a alimentação, costuma sim ser mais barato, que é algo que a gente faz quando viaja em grupo. A gente faz o cardápio, barateia muita alimentação, gente. Só que quando você vai em casal, gente, a mulher não vai ficar cozinhando na viagem, pelo menos eu não vou. Então, já escolho hotel, então já coloco isso tudo no orçamento. Uma coisa importantíssima que eu percebi quando eu converso sobre viagem com as pessoas, elas cotam aéreo, transporte. Pronto, minha viagem está planejada. Então esquece dessa questão da alimentação que eu acabei de falar. E pior, A esquece dos hospedagem. passeios. E Não, hospedagem. esquece. Não, a hospedagem e a passagem, o aéreo. Então, o transporte as pessoas até cotam, porque precisa saber onde é que vai dormir e como que vai. Só que alimentação e passeios, normalmente as pessoas não cotam isso. E eu percebi, conversando ali com as pessoas nos atendimentos, e eu perguntei, né? Aí, os passeios que você quer fazer? A pessoa não sabe o que quer fazer lá e acaba não colocando dentro do orçamento da viagem os passeios. E de verdade, em muitos lugares que a gente vai, os passeios é o que vai sair mais caro ali na viagem. Então, se você chega lá naquele destino e você não planejou o que você quer fazer, não fez um roteiro, é tipo assim, você vai acordar e simplesmente vai, acaba sendo um pouco frustrante, você acaba pagando algumas coisas mais caro. Então é legal você colocar dentro do seu orçamento um valor destinado para os passeios. E Então, pesquisar, aonde né? Quando você for cotar os passeios, porque há quem cote o passeio, aí cotou com uma empresa, passou aqui o preço, pronto, fui lá e fechei. Só que, por exemplo, às vezes quando é um local muito turístico e você fecha o passeio diretamente no hotel, na pousada que você está, costuma ser mais caro do que se você fechar direto com a agência turística ou você fechar no ponto de venda de turismo da região. Então, por exemplo, nós gostamos de já ir tudo planejado. Então, já saber quais passeios a gente vai fazer antes. Agora, teve casais que nós conhecemos na viagem, que as pessoas fizeram as cotações e tal, só que elas compraram o passeio lá no dia, lá no ponto de venda da cidade, por exemplo. Então, pode ser que você pague mais barato, só que para quem gosta de saber as coisas com antecedência, você pode ter surpresas, pode ser que aquele passeio que você estima fazer não tenha disponível no dia que você está lá na região. Então, nós gostamos de já planejar antes, já fechar os passeios antes, já cota os passeios, ver qual que é a melhor opção e já ir com essas coisas definidas. exatamente. É porque eu sou uma pessoa que gosta de programação, né? Então, pode surpresa muito não, né? Então eu já programo tudo mesmo para deixar definido. E até essa questão que o Stefano falou da cotação dos passeios, gente, para vocês terem noção, o passeio, os mesmos passeios que eu faria se cotasse junto no hotel, que eles me mandaram o orçamento deles, e na agência que eu fechei, facinho, a gente teria gastado R$ 700 a mais. Então, cota, tá? E eu cotei com umas 3, 4 agências, mais ou menos, até chegar no local que eu fechei, que foram pessoas maravilhosas, inclusive. A nós tudo. Que a gente foi pra... A gente nem falou pra onde a gente foi. Ah, o Agora eu tô pessoal, aqui. o pessoal deve ter Né? visto no Instagram. Não, mas o pessoal que talvez não, nem sabe quando que tá gravando isso daqui. Então, gente, a gente foi para Lençóis Maranhenses, aqui no Um Maranhão, paraíso no Brasil. o paraíso no Brasil. Então, quem não sabe o que é Lençóis Maranhenses, dá um Google, porque eu descobri Lençóis Maranhenses no ano passado, para vocês terem noção, gente. Então, e eu fui também para Jalapão, que foi algo que eu conheci Jalapão, eu conheci em 2019, 2020. Também são lugares maravilhosos que eu nunca tinha ouvido falar antes, E né? Então onde, são e onde o turismo ele é explorado, né, digamos assim, recentemente. O excelente. Jalapão, a gente está falando de cerca de 15 anos, que é, tem. Não, Não, 7.
Sete anos que o 7. turismo começou a ser difundido e Lençóis Maranhenses dos últimos 15, 20 anos que começou a ter começou a expansão turística para aquela região. Então são lugares novos, digamos assim. Então às vezes poucas pessoas conhecem. No Brasil a gente tem muita referência quando se fala de turismo, por exemplo, Fernando de Noronha. Eu mesmo tenho um sonho de ir para Fernando de Noronha e tal, mas todas as pessoas que eu já conversei que já foram para lá me disseram que é extremamente caro, às vezes comparado do que você ir para Cancún, no México, por exemplo. E tem Todo mundo poucas, já e foi tem pra lá. poucas opções de lazer. Tem poucas opções, então você consegue. Tem muitos outros lugares que são poucos conhecidos, mas você consegue ir e gastar um valor bem menor e aproveitar muito mais. Então é interessante essa parte de pesquisa do destino e cotação de preços, ela é fundamental para você fazer uma boa viagem. Se você não fizer, tem alguém que faça. Eu sou do time de que alguém faça. Eu adoro. Então, uma outra dica. Como eu falei, né? Eu gosto de pesquisar e eu planejo a minha viagem. No começo, quando eu comecei a viajar com a minha mãe, não tinha essa experiência. Então, as duas primeiras viagens que a gente fez pela uma agência de viagem mesmo, que já deixa tudo. A gente comprou um pacote. Naquela época foi a CVC. E de verdade, gente, assim, foi uma experiência legal, maravilhosa, mas faltou algo, sabe? Porque eu tenho certeza que esses dois lugares, se eu voltar hoje, eu vou expandir, vou ampliar a quantidade de coisas que a gente fez bem mais e talvez pagando até mesmo mais barato do que a gente pagou anos atrás. Então, assim, se você gosta, e se você tem ali a paciência de cotar, de pesquisar, ou se você tem uma pessoa que gosta de fazer isso, se você planejar sua viagem vai sair bem mais barato, bem mais divertido do que você fechar um pacote com uma agência e tá tudo pronto ali, você só vai. Então, eu gosto de planejar, de organizar a viagem e eu vou fechando tudo de acordo com a minha cotação. Então, passagens aéreas, eu fecho com uma pessoa maravilhosa, o Caio, que ele tem super paciência comigo. Então, é o parceiro. Falou em passagem aérea, eu corro pro Caio. Caio me ajuda a fechar passagens aéreas bem mais barato que na internet. É, pensei em hotel, normalmente eu tava hotel, eu pesquisava pela 1, 2, 3 milhas ou a Booking. Ou, se eu vou pegar em grupo, eu fecho pela Airbnb. A alimentação aí é da região, enfim, e os passeios, normalmente tem muita. Esses lugares que a gente acabou de falar, Lençóis Maranhenses e Jalapão, são destinos que são complicados de ir por conta própria. Primeiro, Lençóis Maranhenses você não consegue passear por conta própria, não tem como. Jalapão até tem como, mas a pessoa precisa manjar ali de destino, enfim. É uma pessoa que tem que gostar de viajar e pegar a estrada mesmo, dirigir e tudo mais. Então, são destinos assim que eu não aconselho você ir fazer esse passeio sem guia, sem contratar uma agência. Então, e aí eu fecho com a agência ali da região. Então não é a agência de pacote de viagem que já fecha tudo, não. É a região ali. Então eu fecho, costumo fazer os passeios assim. Ou então fecho com uma agência, um passeio ali. Mas é legal se você tem essa opção de você montar a sua própria viagem, faça, você vai pagar bem mais barato. Exato. E aí a gente parte para o ponto de que quando você viaja, né? Então a gente tem inúmeras Tá. diferenças de familiares. A gente sabe que para quem tem filhos, as viagens acabam sendo mais limitadas muitas vezes nos períodos escolares, né? Nas férias de final de ano e nas férias de meio de ano. Mas também tem a questão de, dependendo do seu modelo de trabalho, dependendo daquilo que você trabalha, você acaba ficando preso mais em respectivas épocas do ano, porque às vezes o seu negócio ele acaba faturando, bombando, precisando muito mais de você em determinados períodos. E também tem a questão de, às vezes, você está preso, limitado ao seu período de férias que a empresa vai liberar.
né? Tanto teve um pessoal que a gente conheceu nessa última viagem que falou assim, meu, eu só consigo viajar agora em outubro do ano que vem, porque é quando eu vou ter férias, né? Tem gente que, por exemplo, nós costumamos tirar pequenos períodos de férias, né? A gente faz uma viagem de 5, 7 dias, há quem viaja 20 dias, por exemplo, no mês. Então, tudo depende do seu contexto inicialmente de vida. Então, se tratando de nós costumamos escolher períodos de baixa temporada. Primeiro, porque a gente não gosta de muvuca, né? Por exemplo, Lençóis Maranhenses, óbvio que em período de temporada existem muito mais lagoas, há quem diga que tem 36 mil lagoas para você poder desfrutar, só que as pessoas que a gente conversou da cidade, moradores, pessoas que trabalham lá, falaram que a cidade para, que a cidade trava, então você acaba também perdendo muito mais tempo, né, com transporte, quando você vai em um restaurante. Então a gente opta por viajar em baixa temporada, primeiramente por os locais não estarem tão cheios, e segunda opção também porque você acaba conseguindo um aéreo mais barato, Muito mais você barato. consegue uma hospedagem normalmente mais barata, e às vezes pode ser que até alimentação, né? Porque pode ser E os, que e passeios também. Então você consegue principalmente, passeio tá lá. Sempre me mandam baixa temporada e e alta alta temporada. temporada. Então, Aham, os então valores são você bem. consegue economizar, né? Por exemplo, Lençóis Maranhenses, a alta temporada é de janeiro a julho, é isso ou é março a Não, julho? é de julho a agosto. Junho a agosto. Junho a Junho. agosto. Junho a agosto, se eu não me engano. E então você tem que pesquisar de acordo com a região que você vai. Então nós optamos sempre por viajar em baixa temporada, não em alta temporada, mas aí fica a seu critério como você quer escolher qual período e quando você pode também, né? Exatamente. E você sabendo a data que você deseja viajar, então, um exemplo, nós viajamos agora, nós já sabemos mais ou menos as próximas viagens que a gente quer fazer. Então, já passei duas datas para o Stefano e duas possíveis viagens que a gente vai fazer o ano que vem. E aí eu falei, ó, vamos em tal, tal, tal e X. E aí o que, que a gente faz? Escolheu o destino, fez a cotação. Então agora você já sabe para onde você vai e quanto custa o local que você vai. Então agora você vai colocar a data. Quando que você vai fazer essa viagem? É nas suas próximas férias, caso você é um CLT e tem férias aí já programada? Ah, não, eu sou empreendedor, mas eu quero ir numa data que as vendas, que o meu negócio esteja mais tranquilo. Então, já que você já escolheu a data, então agora a gente vai juntar esses três pontos: destino, cotação e data, e vamos começar a planejar. Então, escolheu a data. Gente, assim, de verdade, se você quer fazer uma viagem elaborada, coloque tempo. Não faça uma viagem de um mês para o outro. Não, Exato. Isso é entendeu? muito. Ai, mas eu vou no CLT, mas eu vou usar o dinheiro das férias. Gente, pelo amor de Deus, o dinheiro das férias é uma ilusão real total. Porque as férias, você recebe o salário do mês, recebe o salário do mês que você está de férias e um terço. Ou seja, o salário que você recebeu antecipado é para ser guardado Para e você pagar as pagar as contas. contas do próximo mês. O a mais que você recebeu é só um terço do seu salário. Então me ajuda aí, como que é um terço, Stefano? Vai, de 3 mil reais. Um terço Mil. de 3 mil. Vai, gente, olha, vergonha. Então, vamos lá. Não precisa ser bom em matemática para ser planejador financeiro, viu, galera? Isso, gente, eu sou péssima, Não péssima. precisa. Então, por exemplo, é justamente isso. A pessoa ela recebe lá o adiantamento salarial das férias, né? Então, vamos E aí fazer um cálculo aqui? ela gasta. Só que aí, quando ela voltar de férias, ela vai trabalhar durante 30 dias para receber o salário novamente. E só que nesses 30 dias, ela vai ter que pagar as contas daquele mês. Só que ela gastou tudo na viagem, então acaba E se não, tornando uma ilusão. vamos fazer a conta? Só para ficar bem clara essa parte. A pessoa ganha 3 mil, aí ela vai sair de férias. Então, ela vai receber os 3 mil daquele mês, ok? 3 mil. Vai receber os 3 mil antecipados, que é o do mês que ela vai ficar de férias, certo?
Então, vai receber antecipado, na verdade, quando ela volta das férias, na verdade, não é isso? O quê? Não tô entendendo. Vamos fazer o cálculo aqui de quanto que a pessoa vai receber quando ela tirar férias. Então, no mês, Certo. ela vai sair de férias. Ela recebeu o salário, 3 mil. Aí recebeu o salário que é do outro mês antecipado, certo? Sim. Então, já foram 6 mil. Eu somou 6 mil aqui. E um terço, R$ 1.000. Então, foram 7 mil. Aí a pessoa vê, esse mês eu tenho 7 mil reais. Então, dá para Eu não fazer. considero nem sete, porque esses três que ela recebeu do salário é para pagar as contas desse mês. Então Não, mas a gente está falando mesmo de quatro. Você e Stefano não considera, mas as pessoas consideram, tá? Então eu tô falando aqui, ó, os relatos o relato real, entendeu? Tô sonhando aqui. Então, 7 mil reais. A pessoa vê os 7 mil reais, lindo, maravilhoso, caindo na conta, vou sair de férias. E aí começa a programar a viagem 30 dias antes de realização ali daquela viagem. E aí você programa, você fez. Aí você fez ali, foi fazer uma viagem de 4 mil. 4 mil, nem, não, tá vendo que eu não considerei tudo, então ainda sobrou Sim. 3 mil. Aí beleza, ela vai pagar ali as contas daquele mês, então pegou e foi fazer a viagem com esses 4 mil, que foi das férias. Fez a viagem, então ainda ficou conta para pagar próximo mês dessa férias, porque não planejou, então ainda ficou coisa para pagar depois. Então a pessoa voltou das férias, não tem salário no próximo mês e tudo que e o que gastou lá nas férias ainda ficou coisa para pagar no cartão de crédito. Então olha a confusão que gera. E aí começa a questão do endividamento, em toda essa bagunça e porque considerou aquele dinheiro como um extra, mas na verdade o extra era R$ 1.000. Então você não poderia fazer uma viagem de 4. No máximo, do máximo, era uma viagem de 1.000. Então vocês estão entendendo? É assim, parece óbvio, Mas não é. mas não é. É preciso ser dito. Por isso que eu quis fazer esse cálculo, porque não é assim que as pessoas veem, funcionam. Tem uma frase que fala assim: o óbvio é privilégio dos inteligentes. Então, às vezes, a gente acha que as coisas elas são muito óbvias, só que para a maioria das pessoas, ela não é. Então, muitas pessoas elas erram nesse ponto, e aí quando volta da férias, ela não tem o dinheiro para poder pagar as contas, para poder pagar aluguel, o financiamento do carro, o financiamento do imóvel, a água, a luz, telefone, seja o que for, porque ela torrou tudo nas férias. Por isso que é importante fazer esse planejamento com antecedência e definir valores que você vai poupar todos os meses para viagem. E isso acontece muito. Tem pessoas que eu conheço que, não, vou viajar, quero viajar, mas quando você vai? Daqui a 3 meses. Mas para onde você vai? Para X país. Quanto que você tem guardado? Nada. Aí quando vai ver, a pessoa tem que guardar, 5 mil reais por mês. Quanto que ela ganha? Dois. Não, não tem como fazer essa viagem. E aí, às vezes, acaba pessoas fazendo loucuras, Não cometendo tem. erro. Aí, só um parênteses, não tem como fazer essa viagem nesse Neste período de tempo. Agora, se você Isso, der mais tempo, tem como. exatamente. É por isso que o planejamento com antecedência faz com que você consiga fazer essa viagem de maneira mais tranquila. Que aí a gente entra na questão de definir o quanto você vai poupar para poder fazer essa viagem. Então, esse valor que você vai poupar, ele tem que ser igual uma conta que você paga. Todos os meses, possivelmente, todos os meses você paga lá água, luz, por exemplo, e outras contas. Então, o valor que você vai poupar para viajar, ele tem que ser como um desses boletos. Você tem que pagar aquela viagem todos os meses pontualmente, seja você guardar aquele dinheiro em uma conta separada, deixar ali investido, né? Ou você já está pagando a hospedagem com antecedência. Aí vai do plano que você vai fazer. Então, aqui, normalmente, como que a gente costuma fazer, Ana Paula e eu? A gente separa o valor da viagem. Aí, por exemplo, a gente paga e aí a Ana Paula ela fez o planejamento e ela define como que vai fazer com esse valor, mas todos os meses a gente paga aquele valor da viagem. Aí a Ana Paula vai falar como que ela faz. Eu só Isso pago. mesmo. Eu só Como pago. eu,
Como eu falei, a gente tem na parte de investimento viagem, então é um dinheiro que a gente poupa para viagem. Então, mesmo que a gente não tenha nenhum destino pronto, definido, apesar que os próximos 2 anos a gente já está meio que decidido os locais, né? Só falta bater o martelo, mas a gente E volta a ter sempre paz no tem. mundo, né? E por mais que, enfim, então a gente coloca um valor fixo. O nosso valor é fixo, tá, gente? Uma coisa que eu ia dizer. Então a gente tem um boleto fixo escrito viagem, que esse dinheiro ele vai para o investimento, ele é investido para nossas viagens futuras. Aí, beleza. Eu sempre estou acompanhando ali quanto que tem disponível naquela nossa caixa, né? A nossa reserva da viagem. A gente chamava de reserva da viagem. E aí, se eu vejo um destino e não dá o valor no período que a gente está poupando, eu preciso entender da onde que vai sair o restante do dinheiro para fazer essa viagem que a gente deseja. Então, exemplo, essa viagem de maio, a gente veio poupando, 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 ia pagando algumas coisas ali, e uma boa parte a gente pagou ali no mês da viagem mesmo. Então, deu para pagar uma boa parte, mas eu sabia que ia faltar, que o dinheiro que a gente vinha juntando do orçamento do mês não era total para Compatível. aquilo dali, né? Compatível com a viagem que a gente iria fazer. Mas eu já sabia de onde iria sair o dinheiro para completar aquela viagem, as rendas extras. Então, eu, como empreendedora, eu não tenho férias, não tenho 13º, isso tudo, mas a gente tem retiradas de lucro. Então, eu já tinha falado, Stefano, vai sair dessa retirada de lucro, minha empresa vai pagar, então tá tudo certo. Então, dessa forma. Mas nem sempre é assim. Então, a gente tem rendas extras, faz renda extra. Eu adoro renda extra, gente, A porque renda eu extra olho renda é extra. tudo para as rendas extras que nós fazemos são todas destinadas para projetos. Não, elas não são Exatamente. incluídas para Paga conta. pagar conta. A gente define, destina para poder fazer projetos de viagens, entre outras coisas. Então, renda extra, eu já olho, eu ouço a palavra renda extra, eu já lembro de metas, sonhos, porque eu já vinculei a renda extra a isso. Então, para quem não sabe, a Ana também é confeiteira. Então, a gente tem aí em breve, uma empresa que vai expandir nos doces também, principalmente para revenda. Então, eu vendo doces para presentear. Meus doces são presenteáveis. E o objetivo desses doces que a gente faz é sempre para alguma meta específica. Então, agora em dezembro, a gente já está pensando aí no. Vamos fazer, né? Os panetones, faz os presentes de Natal. E a gente já tem meio que definido para onde que vai essa renda extra. Então, você usar uma renda extra para realizar o sonho, ou seja, para realizar a viagem, é um ponto legal para se colocar. Então, você pegou o seu orçamento, viu o orçamento da viagem, dividiu pelo período de tempo que você deseja realizar. Então, vamos lá. Uma viagem que vai te custar 2.000 por pessoa. E você tem 10 meses para realizar essa viagem. Só que você só consegue poupar por mês R$ 100. Ou 150. Vou colocar aqui, R$ 150. Você vai conseguir poupar por mês. Ok, para viagem. Então, todo mês você está ali poupando até chegar a data da viagem e você começar a comprar as coisas. Só que ainda assim vai te faltar R$ 500. Esses R$ 500 você precisa saber da onde que ele vai sair antes mesmo de você fazer essa viagem. Porque se tiver faltando esses R$ 500 e você for passar no seu cartão para vir nos outros meses, isso pode comprometer a sua próxima meta. Então você fica refém. Isso eu tô colocando um valor baixo, tá? Então eu tô considerando aqui fazendo uns cálculos bem baixinhos, mas isso pode comprometer o próximo plano. Então nada melhor do que você realizar uma meta, um sonho, um desejo, concluiu aquilo e bora pro próximo, tá? Mais algum ponto aqui? Que eu me lembre, não. Que eu me lembre, essa questão de poupar é legal porque quando você poupa com antecedência, você sente prazer de você saber que aquele dinheiro ele está sendo empregado para algo que você vai aproveitar. E quando você está lá na viagem, você está tranquilo, porque você não vai ficar pensando de que vai vir conta mês que vem para pagar dessa viagem.
Porque o pior de tudo é você fazer a viagem, aí você ficar 12 meses, 10, 5 meses pagando depois, sendo que você já poderia estar juntando dinheiro para a próxima viagem. Então é legal que você fazer a viagem zerado. O mais tardar o que vai vir é no mês seguinte, porque às vezes a alimentação ali você pagou no cartão de crédito, só que aquele dinheiro já está guardado, por exemplo, que você preferiu não pagar no débito ou no Pix, você pagou um exemplo no cartão de crédito. Mais tardar isso, mas nada de ficar pagando a viagem meses depois, porque você se concentra em planejar a próxima viagem, a próxima conquista, o próximo sonho que você almeja. Exatamente. Eu acredito que seja isso. Compartilhamos um pouco da nossa experiência, que foi maravilhosa. Teremos mais experiências, desejo compartilhar com vocês, para vocês verem o quanto E que um ponto importante é esse, né? A gente falou de quanto poupar, de onde vai sair o dinheiro, mas aonde você vai pôr esse dinheiro? Porque você não vai deixar esse dinheiro parado lá na conta corrente, por exemplo, do seu banco. Você pode investir para que nesse período de tempo esse dinheiro possa estar gerando juros, por mais que, nossa, não vai ser um valor gigantesco que vai gerar, mas alguma coisa a mais vai gerar. Então você pode colocar, por exemplo, em um Tesouro Selic, você pode colocar em algum CDB de 100% do CDI. Caso você não tenha conhecimento de nenhuma dessas opções de investimento, deixa ali na poupança, né? Mas é melhor você deixar na poupança do que você deixar na conta parada e na sua frente, porque se você deixar ali naquela conta que você usa todos os dias de fácil acesso, você você vai acabar usando aquele dinheiro com algum outro gasto. E também você deixar debaixo do colchão, você vai estar perdendo dinheiro. Então, nesse espaço de tempo que você está juntando, invista esse dinheiro em um investimento seguro, não é em criptomoeda, não é em ação, não é em fundos imobiliários. Você vai pensar, onde você pode pensar que não vai gerar muito mais. Não, você tem que deixar em alguma coisa de liquidez diária, em algo garantido ali, porque tem aquele dinheiro está destinado para alguma coisa, então ele precisa estar seguro aquele valor. Perfeito. Então é isso, galerinha. Creio Espero que seja isso. tenha feito sentido que a gente conversou aqui. Espero que vocês possam fazer muitas e muitas viagens. E compartilhe com a gente quando vocês forem viajar. Adoro falar sobre viagem, adoro ver quando as pessoas estão de viajar, que eu estou sempre perguntando também, a gente troca experiências. Então isso é muito legal, tá? É isso. É isso aí, galera. Mais um episódio finalizado. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, manda para as pessoas que você conhece, que gostam de viajar. Manda para aquela pessoa que você quer que viaje com você. Isso também, exatamente. E façam um bom proveito, divulguem. Então, nossas redes sociais, Instagram, Stefano, e Facebook, Stefano Farias e Ana Paula Pina Finanças. É isso aí, um forte abraço e até a próxima e um excelente fim de ano para vocês.